Em 2021, em Teresina, no Piauí, um casal lésbico contratou um fotógrafo, ou convidou um fotógrafo para cobrir seu casamento. Só que ele se recusou porque eles eram do público LGBT. Ele foi acusado de discriminação e foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão no final de 2024. Ele recorreu e agora, semana passada, em 2025, a sentença foi reafirmada. Esse assunto é polêmico, é sensível e é cabeludo. Então, se você concordar comigo ou gostar da minha abordagem, deixa seu like. Se você não concordar ou não gostar da minha abordagem, pode deixar seu dislike, não tem problema. Eu sei que as pessoas vão dizer, ok, ele por ser uma pessoa cristã, que era um dos argumentos, né, que ele é uma pessoa cristã e, portanto, considera pecado o casamento homossexual, não poderia cobrir, ele não se sentiria bem fazendo isso. Mas, como eu vi na matéria do G1, que eu inclusive vou deixar o link aí na descrição, o juiz da segunda instância falou, vamos trocar o fato dessas mulheres serem LGBT, se elas fossem negras, se elas fossem nordestinas, se elas fossem asiáticos, estrangeiros, negar o serviço por esses motivos também seria errado. Não é exatamente o fato de ela ser LGBT, porque seja a sua cor de pele, deficiência, nacionalidade, raça, é tudo uma condição humana. Você não pode, eu considero errado pelo menos, você negar a prestação de serviço para uma pessoa por causa da condição humana dela, independente do que a religião diga, independente que os dogmas da religião digam. Até porque não são todos os cristãos que consideram o casamento homoafetivo pecado. Eu sou cristão e não considero. Como já vi padres falando a favor dos casamentos homoafetivos e até pastores. Então venhamos e convenhamos, não existe consenso nem entre os cristãos a respeito disso. Para reafirmar o que eu estou dizendo, é o seguinte. Ano passado eu falei aqui no canal sobre os casos de motoristas de aplicativo que estavam recusando corridas para pessoas com deficiência visual usuárias de cão-guia, porque não queriam sujar seus carros com os cachorros e tal. Mas vamos lá, você está prestando um serviço. Você não pode recusar o serviço para uma pessoa por causa da condição dela, por causa da condição humana dela, no caso de ser uma pessoa com deficiência. O cão-guia é um amigo, não vou chamar de ferramenta aqui porque é um ser vivo, mas é um apoio que ela tem, um ser vivo que está dando apoio. E se fosse outra pessoa, né, o cão-guia poderia ser interpretado como outra pessoa que está indo guiar ali. Tudo bem, ele tem um pouco de pelo, mas pessoas também têm cabelo, mulheres têm cabelos compridos e também pode deixar cabelo no carro. Então recusar a corrida por causa disso também é discriminação e é também errado. Partindo desse mesmo pressuposto, eu considero a atitude do fotógrafo errada. Se é o suficiente para uma prisão, aí vale questionar. Eu poderia reverter essa prisão por serviços comunitários, doação de cestas básicas. Não sei se prisão nesse tipo de caso é a melhor solução. É lógico que existem serviços que você não vai conseguir prestar adequadamente para um público trans, por exemplo. Ano passado teve uma polêmica de uma mulher trans que foi em uma clínica de depilação especializada para mulheres, só que esta mulher trans não tinha transicionado completamente, ela não tinha feito a cirurgia de mudança de sexo, a cirurgia para a reprodução da genitália feminina. Ela ainda tinha uma genitália masculina. E essa clínica se recusou a atender, disse que não poderia atender. E essa mulher trans ficou super ofendida. Só que vamos lá, nesse caso, eu acho que a mulher trans, não é que ela errou, eu entendo ela ter ficado ofendida, mas não precisava ter feito o bafafá que fez. Por quê? O que acontece? Depilar o genitário masculino é diferente de depilar o genitário feminino. Acredito eu, pelo menos eu como leigo, acredito que sejam técnicas diferentes e se usem ferramentas diferentes para fazer isso da maneira mais adequada. E até porque mesmo ela sendo uma mulher trans, talvez as mulheres que estivessem trabalhando ali para fazer a depilação não se sentissem confortáveis em ver genitais masculinos, apesar de ainda assim ser uma mulher trans, entende? É um pouco diferente aqui. Não é que eles estavam se recusando a executar o serviço
apenas por ela ser trans, é que eles não tinham treinamento para executar o serviço numa genitália masculina. Aí eu consigo entender o salão, até porque se executam sem o treinamento adequado, machucam essa mulher trans, e aí o que vai acontecer depois? Entende? Nesse caso, eu não vejo problema. Agora, um salão que está especializado em fazer depilação de genitálias masculinas e femininas, se recusar a atender uma mulher trans que ainda não fez a cirurgia, aí tá errado. Mas como esse salão específico não tinha essa capacidade, não tinha esse treinamento, não tem problema, entendeu? Ao meu ver, pelo menos, ok? Por causa desse ponto, eu sou favorável à questão do casal lésbico que processou o fotógrafo. Quando eu vi essa notícia no Twitter, a pessoa que estava indignada falou: ele está preso por ser cristão. Não é questão de ser cristão, gente, porque como eu já falei no começo do vídeo, tem cristãos que aceitam muito bem o público LGBTQIA+, e não é só ser cristão. Tanto que tem igrejas cristãs, tanto católicas quanto protestantes, que são bem progressistas e aceitam bem esse público. Então não é só uma questão de ser cristão, não. É uma questão de um cristão conservador, ok? Então, sabe, e eu considero que se ele cobrisse, ele não ia estar cometendo pecado. Ele está prestando um serviço, ele podia não concordar com aquilo, mas ninguém está sendo morto na história, sabe? Ninguém está sendo machucado. Ele só ia estar prestando um serviço. Simples. Ele não precisa opinar sobre o serviço que ele está prestando, ele não precisa concordar ou discordar com o que está acontecendo ali. Ele só está prestando um serviço. Só isso. Existe outro ponto também que a gente pode levar em consideração, de que se ele prestasse o serviço contra a vontade, o serviço podia não ficar bem prestado, e aí o casal podia alegar que não foi com um bom serviço, podia processar por outros motivos. Mas se ele realmente não quisesse pegar, apesar de, sim, ele foi sincero, foi honesto do porquê ele não quis pegar, ele podia ter feito de outra forma para tentar dissuadir, de tentar disfarçar essa questão de não querer pegar o serviço de um casal homossexual. Dá um preço maior. Você sabe mais ou menos a média do preço da região, do que os outros fotógrafos estão cobrando para fazer esse tipo de cobertura? Tudo bem. Cobra um pouco a mais. Você não precisa falar que é por causa do que elas são LGBT. Fala, olha, que esse é o preço. Ou fala que não tem agenda para o dia do casamento. Você tem vários artifícios para você ser mais educado, digamos assim, gentil, e não fazer aquele público específico se sentir desconfortável. Porque assim, gente, é muito ruim você chegar num lugar, sendo, por exemplo, pessoa com deficiência visual, e falar: a gente não vai te atender direito, a gente não vai conseguir te atender por causa da sua deficiência, sabe? Então eu consigo entender mais ou menos como quando alguém do público LGBT chega em algum lugar e fala: nós não vamos te atender porque você é do público LGBT. Eu consigo entender. Eu realmente consigo entender. Eu simpatizo com esse sentimento, sabe? Eu entendo que muita gente vai discordar de mim. Eu entendo que provavelmente vão vir pauladas no comentário, se bem que ninguém comenta nos meus vídeos, né? Poucas pessoas comentam, então a chance de vir paulada também é pequena. Mas enfim, eu entendo que algumas pessoas vão ficar indignadas, até podem deixar de se inscrever no meu canal, se desinscrever, mas paciência. Eu não posso dizer algo que eu não penso, dizer algo que eu não concordo, só para manter inscritos, entende? Eu tenho que falar o que eu penso, eu tenho que dar opinião e mostrar aquilo que eu penso. Se você consegue discordar de mim e ainda assim respeitar meu ponto de vista, puxa, que bom. Eu respeito o ponto de vista de quem considera que ele não devia ser obrigado a cobrir por causa da religião dele. Eu entendo o argumento, sabe? Eu não estou condenando você. Eu não estou condenando essas pessoas. Só que, como sociedade, como pessoa com deficiência, eu acho justa a punição de uma condenação. Prisão eu não sei se era a melhor solução. Eu acho que essa prisão podia ser revertida em trabalhos comunitários, doação de cesta básica, mas eu sou favorável a uma condenação por discriminação. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações. Meus links de afiliado estão na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!